Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre como o nosso cérebro processa a história. Esse é o tema do livro Wired for Story, da Lisa Crum. Esse livro e o Story Genius, que é da mesma autora, foram os responsáveis por instigar a minha vontade de fazer esse canal. Esses livros são sobre storytelling, que é um termo em inglês e que não tem tradução exata, e seria algo como contação de história, mas também tem a ver com desenvolvimento e adaptação das histórias. Nesse vídeo, a gente vai se concentrar na parte de como o cérebro entende e processa as histórias que a gente recebe. Mas antes, vamos a uma rápida apresentação da autora. Ela já trabalhou como agente literária e como produtora de shows, como consultora de histórias para Warner Brothers e William Morris Agency. Ela também é professora na famosa Universidade UCLA, no programa de extensão para escritores e na faculdade MFA em narrativas visuais. Ela também tem treinamentos individualizados para escritores. Mas vamos aos seus ensinamentos, então. Na introdução, a autora nos conta que existem evidências de estudos neurocientíficos que revelam que o nosso cérebro foi desenvolvido para responder bem às histórias. E que uma história bem contada pode aumentar a empatia do leitor e ainda recompensar o seu cérebro. Ela diz que essa capacidade de gerar empatia que os escritores têm os coloca entre as pessoas mais poderosas do planeta. Mas tem um detalhe: para que a história cative o leitor, ela deve constantemente atender às suas expectativas. Ela volta a esse conceito mais para frente, mas agora ela parte para explicar como o cérebro entende a história. Wired for Story, que é o título do livro, significa algo como conectado para a história ou programado para a história. E o que a autora nos diz desde o começo até o fim do livro é que o nosso cérebro foi desenvolvido ao longo do tempo para ter o prazer ao receber uma história, porque as histórias foram essenciais para a sobrevivência da espécie. O cérebro se desenvolveu para conseguir receber e processar as informações e decidir o que faremos a seguir. Sem as histórias, nós teríamos apenas o presente, e a história nos deixa pensar nos futuros possíveis e nos preparar para os desafios que vêm com eles, sendo dessa forma essencial para a sobrevivência humana. Existem estudos que mostram que o nosso cérebro se enche de dopamina quando estamos envolvidos numa história. E ela diz que essa é a forma como o cérebro nos diz que precisamos prestar atenção, porque podemos aprender alguma coisa que pode salvar a nossa vida mais para frente. Dopamina é a mesma substância que o nosso cérebro libera quando fazemos sexo ou comemos, que também são atividades essenciais para a sobrevivência da espécie. Então, Cron argumenta que a história também é uma atividade essencial para a nossa sobrevivência. Hoje em dia, essas histórias nos ajudam a navegar o mundo social, como devemos nos relacionar com os outros, já que não corremos mais os mesmos riscos dos neandertais, mas temos desafios sociais. Ela diz que entender a história como uma forma de escape da realidade ou mero entretenimento é um equívoco, porque nós não usamos as histórias para escapar da realidade, nós as utilizamos para navegar a realidade, para tentar entender o mundo no qual vivemos e saber como devemos prosseguir em situações novas e desconhecidas. Cron também usa estudos para mostrar que o nosso cérebro toma decisões com base em emoções e não apenas em fato. Segundo as suas fontes, em torno de 97% de todas as decisões que nós tomamos são baseadas em como a gente se sente com relação às informações que nos são apresentadas. Ela diz que argumentos puramente baseados em fatos e dados geralmente não surtem nenhum efeito nas pessoas, porque as coisas nas quais elas acreditam acabam se tornando parte da identidade das pessoas. Existe um termo na biologia chamado homeostase, que significa que o organismo procura se manter em equilíbrio constante internamente, independente das mudanças que ocorram no ambiente. Segundo a autora, da mesma forma funciona o nosso cérebro. A gente tende a se opor às mudanças porque a gente gosta da zona de conforto, mesmo que ela não seja muito agradável. A gente prefere ficar onde está a tentar encarar uma mudança e se deparar com algo que pode ser ainda pior. A Cron também nos conta de outro experimento que mostra que quando estamos envolvidos numa história, passamos a experienciar os acontecimentos dos personagens como se fossem nossos próprios. Nosso cérebro fica todo iluminado, como se nós estivéssemos vivendo mesmo esses eventos.
As boas histórias nos fazem sentir como se as coisas estivessem acontecendo na vida real. As histórias nos permitem fazer simulações sem ter que viver de fato aquela experiência. Outro estudo, esse social, mostrou um documentário sobre gravidez na adolescência para um grupo de adolescentes e um episódio da série em que a personagem tinha que lidar com as consequências de uma gravidez na adolescente. E o grupo que teve uma modificação no comportamento maior foi o grupo que assistiu o episódio e não o que assistiu o documentário. Isso nos faz concluir que somos mais influenciados por histórias do que somos por informações e dados. E embora as pessoas digam que devemos tomar nossas decisões baseadas em fatos e dados, na realidade o nosso cérebro apenas usa as informações para descobrir como a gente se sente em relação a essa situação. Aqui, ela aproveita para nos trazer a definição de história. Ela diz que história é sobre como os acontecimentos afetam alguém que está tentando atingir um objetivo e como essa pessoa muda internamente por causa desses acontecimentos. Então vamos ponto a ponto para melhorar o entendimento. Os acontecimentos são conhecidos como trama. O alguém é o protagonista. O objetivo é também conhecido como a questão da história. E como a pessoa muda internamente é exatamente o ponto da história, é sobre o que a história diz respeito. Os acontecimentos são apenas a superfície da história, e não ela toda. Aqui ela faz uma crítica feroz aos métodos baseados apenas em acontecimentos para criar uma história. O mais conhecido é a Jornada do Herói, que já tem vídeo no canal e você pode conferir no card na descrição. De acordo com Cron, esses métodos são válidos apenas para criar a trama. Uma história é muito mais que isso, é como o protagonista é afetado por essa trama. São os seus sentimentos e as suas percepções de mundo e como isso muda diante dos acontecimentos da trama. A história é sobre a mudança interna, a trama é sobre os acontecimentos externos. Cron começa então a discutir o que é uma boa história, dessas capazes de cativar o leitor. Ela começa descrevendo o gancho. Gancho, em inglês, ou anzol, é um instrumento usado pelo escritor para fisgar o leitor. Em geral, ele acontece na primeira página, e a Lisa Cron nos guia durante o primeiro capítulo a como escrever esse gancho. Ela diz que nada é capaz de focar a mente tanto quanto uma surpresa, e deve também haver uma consequência que a gente possa vislumbrar. Sendo você um leitor, uma vez que você ficou curioso, você tem um interesse emocional em saber o que acontece a seguir. E você vai precisar de um intérprete para entender como esses acontecimentos são importantes. E é aí que entra o protagonista. Aqui, a Cron volta a falar sobre quais são as 3 expectativas constantes dos leitores. Eles querem saber o seguinte: 1. De quem é a história? Os sentimentos do leitor são dirigidos pelos sentimentos do protagonista. 2. O que está acontecendo? Algo que acontece já na primeira página deve afetar o protagonista. 3. Quais são os riscos? Conflito é a força vital da história e deve ser específico para a jornada do protagonista. Essas 3 coisas devem aparecer na primeira página e a gente tem que ter uma noção de quem é o protagonista, do que está acontecendo com ele e quais são os riscos envolvidos nisso. Além disso, segundo Cron, a gente precisa deixar as partes entediantes de fora. Segundo ela, uma boa história é como a vida real, mas sem as partes chatas. Nesse ponto, ela nos dá uma lista de controle, ou checklist, se você preferir em inglês, antes de partir para o próximo passo do livro. Pergunta 1. A gente sabe de quem é a história? 2. Algo acontece na primeira página? 3. Tem conflito no que está acontecendo? 4. Tem algum risco na primeira página? 5. Tem uma sensação de que nem tudo é o que parece? 6. A gente consegue ter uma ideia do todo para saber medir o quão importante isso é para o protagonista? A autora termina esse capítulo dizendo que, mesmo que o protagonista não apareça na primeira página, tudo o que ocorre antes dele aparecer deve ter em mente como isso vai afetá-lo. Daqui, Cron passa a discutir o foco da história. Ela chama de fator "e daí?".
E diz que a gente precisa saber qual é o ponto que a gente quer passar para o leitor e que saber disso faz com que a gente consiga filtrar as informações desnecessárias para a história e ajuda a economizar tempo na edição e na reescrita. Ela também explica que uma história é feita para responder a uma questão global, e quando essa questão não existe, o leitor se sente frustrado. Ela diz que existem 3 elementos que dão foco para a história. 1. O problema do protagonista. A história não é sobre se o protagonista consegue ou não atingir o seu objetivo, mas sim sobre a sua mudança interna que acontece durante a sua tentativa de atingir o seu objetivo. 2. O tema. Tema é o que a sua história diz a respeito da natureza humana. O tema tende a ser refletido em como os personagens da história tratam uns aos outros. 3. A trama. Trama não é sinônimo de história. A trama é o que facilita a história por forçar o protagonista a confrontar e lidar com os problemas que o impedem de atingir o seu objetivo. E aí ela nos dá outra checklist ou lista de controle. 1. Você sabe qual é o ponto da sua história? 2. Você sabe o que a sua história diz sobre a natureza humana? 3. O problema do protagonista, o tema e a trama trabalham juntos para responder à questão da história? 4. A trama e o tema seguem a questão da história? E 5. Você consegue resumir a sua história em um parágrafo curto? Eu vou parando por aqui, mas tem muito mais informações no livro e eu vou continuar o assunto nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário dizendo que gostou ou sugerindo um conteúdo que te interesse para um próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.